Nós queremos começar nossa semana nessa dispensação de fé. Aprendemos com o Senhor e na nossa trajetória que a fé é a firme convicção de coisas que nós esperamos no Senhor, sabendo que o Senhor é conosco todos os dias, até a consumação de todas as coisas. E sabemos também, e agora eu quero declarar sobre o nosso povo, sobre a minha casa, sobre o meu coração: não há nenhuma condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós te pedimos perdão nessa manhã por tudo aquilo que muitas vezes, mesmo sabendo, nós não conseguimos. Então eu quero te declarar nessa manhã, Senhor, a minha convicção de que a tua palavra restauradora, transformadora, vai nos dar mais uma semana para a gente crescer em estatura e graça diante dos homens, para que os homens, vendo as nossas obras, te glorifiquem, em nome de Cristo Jesus. Eu queria convidar o Paulo Neto. Ele está baixando ainda? Muito bom, graças a Deus. Está preparado aí para fortes emoções, não? Glória a Deus. Hoje eu estava compartilhando de manhã lá no tempo que a gente tem lá de devocional com os irmãos. Eu quero profetizar essa palavra para você. Amém? Amém? Então escuta, se testificar no seu coração, você guarda e deixa descer fundo. Comece a sua semana como quem acabou de ressuscitar. Sabe o que mais atrapalha a semana da gente? É o defunto que você carrega da semana passada. Não tem nada. Você acha que é capeta, você acha que é problema, não é não. É esse defunto que você está insistindo em carregar. Quando Jesus ressuscitou, gente, sabe qual foi a primeira coisa que aconteceu domingo de manhã? Domingo de manhã, a familiagem querida, sabe o povo mais apegado no defunto? Sabe não? Sabe aquele povo que tem memória afetiva do defunto? Eles levantaram cedinho domingo. Sabe para quê? Para ir lá embalsamar e perfumar o defunto. Eu conheço muita gente que vem para cá de manhã cedinho pedir para nós ajudar ele a pôr perfume num trem que está fedendo de podre. Nós quer mais é que apodrece e morre logo. Amém, amados? Esquecendo das coisas que para trás ficam. Não tem perfume nesse mundo que dá jeito no defunto que você está querendo carregar. Se o grão de trigo cair na terra não morrer, ele fica o quê? Só. Se o grão de trigo caindo na terra ficasse com crise, se morre ou não, sabe o que ele virava? Nada. Ele ficava podre e não cumpriu o propósito. Tem muita gente apodrecendo e não cumpre o propósito, que não quer o quê? Encerrar um ciclo e entender o que Deus tem de novo para a sua vida. Amém? Então vou fazer um exercício com você. Eu faço isso, porque às vezes você acha que eu estou variando, não estou não. Eu faço isso. Você vai fechar o olho. Porque a gente não precisa morrer mais do que 10 segundos. 10 segundos de morte bem morrida já. Amém? Então você vai fechar o olho, você vai contar até 10, você vai falar assim: Deus, quando eu abrir meu olho, você vai falar que eu estou brincando, explicar. Eu tenho um amigo muito querido, foi um dos caras que mais me abençoou na minha vida. Alain Mulins. Ele veio para o Brasil e ele entendia que para ele fazer o ministério dele aqui no Brasil, ele tinha que casar. Aí ele foi para uma reunião de oração, chegou lá, aqui tanta gente reunida, e ele fez uma oração do mais profundo do seu coração. Ele falou assim, ele fechou o olho e falou assim: Deus, aqui agora, quando eu abrir meu olho, a mulher que eu colocar o olho vai ser a mulher da minha vida. Aí ele orou, quando ele abriu o olho, estava ruim demais. Aí ele pegou, fechou o olho de novo e falou assim: Deus, eu estou falando sério, não estou brincando.
Então, você fecha o seu olho agora, como quem está levando a sério. Amém? Deus vai te levar a sério, você leva ele a sério. Você vai fechar o olho e falar assim: Deus, em nome de Jesus, por Cristo que deu a vida por mim, eu quero começar minha semana como quem ressuscitou. E você não vai abrir o olho para o que você está vendo aqui, não. Você vai pedir que Deus abra os seus olhos para o seu espiritual. Sabe o que comprometeu a gente? Fica com o seu olho fechado aí. O que comprometeu a gente é que os nossos olhos do espiritual se fecharam e os nossos olhos do natural se abriram. No dia que a gente deixou de olhar a nossa eternidade e olhar para aquilo que eram as nossas expectativas, a gente ficou cego. Então fala agora: Deus, eu quero abrir meus olhos para o meu eterno. Pai, em nome de Cristo Jesus, o Senhor prometeu isso, que se os nossos olhos estiverem em trevas, quão profundas serão as nossas trevas? Não vai ter jeito. Então eu clamo agora que quando cada um abrir aqui agora os olhos, ele está recebendo uma graça, o dom de ver essa semana agora segundo o seu eterno e não segundo as suas expectativas de futuro. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Pode abrir seus olhos. Amém. E você vai perceber, eu não estou brincando, porque a gente leva isso a sério. Você vai perceber que Deus vai colocar coisas na sua vida essa semana que você não percebia antes. Então não se distraia, porque você orou agora e se apropriou. Deus quer te devolver sensibilidade para coisas que você estava perdendo. Porque a nossa mania de olhar para o aparente, olhar para o imediato, está fazendo a gente ficar cego para aquilo que realmente interessa. Amém? Então, em nome de Jesus, você não vai embalsamar mais o seu defunto. Enterra esse defunto de marido que você está carregando, esse defunto de mulher que você está carregando, esse defunto de filho que você está carregando, para que você possa finalmente abraçar aquilo que é a promessa de Deus para a sua vida, como família, como casa. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Glória a Deus. Netão, vem cá. Você não tem noção do que Deus preparou aqui para nós, não. Ele vai dar um recado aqui, a gente vai emendar esse recado. Anderson, vai traduzindo direitinho aí, tá bom? Para os irmãos que estão aí. E daqui a pouco a gente vai fazer essa conexão. Bom dia, igreja, graça e paz. Amém. Bom, a gente, como muitos sabem já, nós temos um trabalho que é desenvolvido lá em Moçambique desde 2011, através da ONG Missão África, da qual essa comunidade aqui é parte fundamental. Nós hoje estamos, como coordenadores do projeto, então essa congregação aqui vem abraçando esse trabalho de forma muito intencional. E esse ano em especial nós também plantamos a congregação Sal da Terra em Beira, que é a segunda maior cidade de Moçambique, em parceria com a congregação do CMA, que é a nossa irmã mais vizinha aqui, fica ali em frente à PUC, aqui no Conjunto Fabiana. E nós vamos realizar um bazar esse ano em prol das duas frentes de trabalho, em prol da congregação que foi plantada lá e em prol dos trabalhos que a ONG exerce na área da educação, da saúde. Enfim, eu vou passar um vídeo breve aqui, depois eu falo mais do bazar, para que vocês possam conhecer um pouco mais desse trabalho lá. Como foi o seu dia hoje? Seus filhos beberam água e se alimentaram? Foram à escola? Estão bem de saúde? E teve algum dia em que sentiu medo de não poder dar isso a eles? Algum dia em que eles ficaram doentes e você teve medo de não receber o melhor tratamento? Imagine ter esse tipo de pensamento todos os dias. Dias em que mães e pais se preocupam porque suas crianças não têm alimento, escola ou cuidado para um problema de saúde. Porém, no que depender da Missão África, esses dias são passado. Graças aos esforços de voluntários e doadores, os dias das milhares de pessoas ajudadas pela ONG são de acesso à educação, água potável, ao tratamento para doenças e à nutrição básica para viver.
Há mais de 3.600 dias, as histórias de quem vive em situação de vulnerabilidade em Moçambique são assim, de mudança para melhor. E sabe o que mais? Não é só a vida delas que se transforma. O impacto acontece em todo o entorno. Em todos que vão cruzar esses caminhos. Até você, quem sabe, que pode apadrinhar uma criança ou contribuir com doações para os projetos. Sim, é com a sua ajuda que podemos e vamos seguir criando mais dias de amor, de saúde e de esperança. Este é o futuro que nos espera, se você dedicar uma parte do seu tempo a colaborar com a gente. Missão África, 10 anos de Moçambique. Amém. Então, esse trabalho que a gente realiza lá na área da educação da saúde, nós temos 2 escolas que funcionam lá de segunda a sexta, onde a gente entrega com toda a qualidade o serviço de educação para as criancinhas e também o acompanhamento nutricional, médico, odontológico, não só para as crianças, mas para a família das crianças. E 4 vezes por ano nós temos uma missão para lá, então a gente vai com um grupo de voluntários para realizar atendimentos. Inclusive a última missão desse ano acabou de retornar de Moçambique e pela primeira vez aqui a gente está fazendo, vou tirar aqui a cadeira para quem quiser ler o QR Code. A gente está fazendo esse bazar aqui em conjunto, com a congregação, com as congregações Sal da Terra de Goiânia, para a gente poder levantar recursos tanto para o trabalho da missão quanto para o trabalho da igreja. Então, meu apelo aqui nessa manhã é para que você que está preparando aí aquele limpa no guarda-roupa para o final de ano, para que você contribua doando aí essas roupas, essas peças que talvez não façam mais sentido para você, mas que podem continuar fazendo sentido através da missão e do trabalho que a gente realiza lá. Nós vamos estar coletando tanto na congregação do CMA quanto aqui. Então, ao longo da semana, se você quiser passar por aqui e deixar, ô Paulo Neto, não estou conseguindo me organizar, mas tem uma doação relevante aqui, enfim. Esse QR Code é o QR Code da secretária lá do CMA. Você pode mandar sua dúvida, questionamentos, pedir localização, que a gente vai estar dando um jeito de providenciar e facilitar isso para que a sua doação chegue aonde precisa chegar. Então esse é o apelo que eu gostaria de deixar aqui e mais uma vez muito obrigado por todos que já contribuem com essa missão. Fica aí porque o assunto aqui é a palavra que hoje a gente está sempre buscando aquilo que Deus quer revelar para nós. Você vai guardando isso para a sua vida. Isso aqui não é um anúncio, isso é uma mensagem de transformação. Pelo seguinte, sabe qual foi uma das vidas mais impactadas na Missão África? Sem dúvida. Foi lá que o Paulo Neto encontrou luz num momento muito desafiador da vida dele, a nossa casa. Foi lá que, em lugar da gente ficar lamentando perdas e danos, a gente encontrou sentido naquilo que a gente podia entregar. E sabe o que foi mais legal, assim, maravilhoso? Eu agradeço a Deus, porque eles, assim, tiveram essa sensibilidade. É que foi lá que ele encontrou a Ana. Amém, amados? Isso quer dizer que foi lá que o portal da eternidade se abriu para Luísa e para o Álvaro poder chegar aqui entre nós. Glória a Deus, amado. Amém. É um portal, amado. Quando você vai lá para entregar qualquer coisa, então, pelo amor de Deus, não é só lá aquela roupa que você comprou, que não está servindo, ou porque você emagreceu, que você engordou. Não, é também a forma de você ser curado da sua compulsão. Sabe aquelas coisas que você comprou demais e não está nem sabendo que dia que você vai usar? É porque você comprou para os outros, você não sabia. Você não sabia que estava comprando para você, está entendendo? Então você vai lá, abençoa, reparte, glória a Deus. Eu não estou brincando não, estou falando sério. É sua cura, sua libertação de tudo aquilo que é apego, aquilo que você está... Hora de você se libertar de coisas que se não ficar lá vira defunto. Mas se colocar no seu propósito, encontra vida. É ou não é verdade? Verdade, é isso mesmo. É isso mesmo, rapaz. E aí, eu quero fazer uma coisa aqui, porque não tinha dia melhor para o Neto em falar dessa ressignificação. Eu quero chamar aqui agora o Douglas, a Irene, o Richard e o Anderson. Por favor,
vem aqui à frente. Please. Minha mãe está pedindo para eu compartilhar aqui. Isso, vai compartilhando. Hoje o custo para se manter uma criança na escola está em torno de R$50. Então, a partir de R$25 você já pode apadrinhar esse trabalho, né? Então, a partir do momento que você apadrinha, eu vou pedir para no final eu vou colocar o QR Code aqui, então, de novo ali, preparo do apadrinhamento, para quem quiser também, além de doar as peças aí de roupa, apadrinhar uma criança, tá? A partir de R$25 você já faz esse apadrinhamento e com R$50 a gente já consegue manter uma criança na escola com acompanhamento nutricional e todo o apoio. Pera aí, Netão, fica aí. Aqui é para subir aqui, pai? Porque vai fazer aqui um painel. Vem cá, Richard. Douglas, Irene, Anderson. Por favor, please, come here. Don't be shy. Be bold. Não, por enquanto não. É o seguinte. Muito forte aqui. I'll speak English. Vou falar inglês para eles. Aí você se vira aí, depois você vai e assiste o culto e põe lá a IA para traduzir para você. Mas não vou ficar aqui traduzindo não, porque... Seguinte. It is a very, very prophetic day, a very important time. They are friends of us from the United Kingdom. They are from England. Anderson is there for many years. O Anderson está lá há muito tempo. O Anderson conheceu o Paulo Neto quando o Neto era moleque. Está muito tempo lá. Teve o coração de fazer essa conexão, né? Foi lá no Reino Unido que o Neto recebeu um chamado missionário. Ele tinha 9, 8 anos de idade, quando várias pessoas profetizaram na vida dele que ele seria bênção, uma bênção nossa para as nações, e que Deus ia colocar o ministério dele em várias nações. Nunca imaginei que ia ser lá em Moçambique, nem ele tinha ideia de que isso, o coração dele é para a África. When Paulo Neto was very young, a child, he received lots of prophetic words saying that he was going to be a blessing, a missionary for many years, many nations, and to the ends of the earth, there in our country, from the very beginning of our relationship. And now we are here together, talking about Africa, something that we have in common in our hearts, how to bless other people. And now we are here to enlighten our relationship as connection, and to understand the prophetic meaning of this connection. In the book of the Judge, the book of Judge, chapter 1, it's written that when God called people to face the Canaanites, okay, and then Judah was chosen to be the responsible to face the Canaanites. But his first initiative wasn't to ask God for power to face the challenge. He said, okay, and then my brother, my fellow Simeon, the Simeonites will come with me. And then we are going to fight together. And then when it's your fight, we are going to fight with you. Because that is a principle. That is the principle that brought us to the UK almost 40 years ago. We understood from that very time that we will not overcome our challenge if we insist in do it alone. One can proclaim the truth, but just a relationship can establish the truth. We can do everything, anything in Africa alone, and then we will never overcome the challenge. We can proclaim the truth, but we can just establish the truth if we do it together. That's why it's very significant to have you at this very moment. This man was called to be a prophet on nations as the inherit of your legacy. I took my family there to inherit your anointing.
and by relationship, take back the authority. We moved from the authority of our calling to the power of our task. We don't need power to read the task. We have authority to fulfill the purpose. Here this morning is to renew between generations. They are waiting for granddads there. You are waiting for grandchildren there. They are your grandchildren living here. We are sending you, your grandchildren, waiting you to be with us together. This togetherness is the challenge. It's not just to visit. I want to introduce you your family. Children, you have children here. And then we have challenges and purpose together. Please come to Africa, not alone. Amen. Never alone. They don't need our help. They wait for our inspiration. Africa is an orphan country. And then we will not help orphan with food and school, but we can help orphans with family. If we come as a family, we are gonna deliver them from the curse. Amen. Not free them from the need. We are not there to free them from the need. We are there to deliver them from the curse of orphanhood. Amen. We must come together everywhere. Amen. Amen. George, that's why we made all the effort to take you around, lots of trips, just to reconnect your family here. Amen. Amen, Paulinette. Amen. Please, if you want to come to Africa, you have the way. Please come. Please. Amen. Can we celebrate a partnership on the favor of Africa here? Are you ready? Can we shake hands? Amen. Can we shake hands? Aleluia. Aleluia. Amém. Amém, Anderson. Nós estamos saindo aqui com a parceria. Amém? Pronto. Pronto. Ok? We agree. Ok? We agreed. We are going to fight the Canaanites together. Amém? Aleluia. Aleluia. Amém? Glória a Deus. É, porque eu aprendi. Essas coisas você tem que fazer na frente de todo mundo, que nem que for porque ficou com vergonha, os caras, entendeu? É assim, foi assim a vida toda. Amém, Netão? Ok, no, please. Whatever you have to give and say. Amém, gente. Privilégio mesmo estar aqui nessa casa. São 23 anos na Inglaterra, casado com a Márcia e pai de 3 filhos. Mas tem sido uma história de voltarmos para casa. O Paulo estava lembrando alguma coisa agora. A gente tem sempre o Jerusalém, Samaria, Judéia. Judéia, Samaria, os confins da terra, mas é o Oriente Médio, a Ásia, a África, a Europa e aqui. E nós estamos saindo daqui novamente. Eu entendi agora porque eu vim. Porque nós vamos voltar via Europa para a África. Em nome de Jesus. Veio de lá. E o nosso compromisso é de voltar para lá. A palavra, há muitos anos atrás, era converter o nosso coração ao coração dos nossos pais espirituais, que eram os europeus. Mas agora essa relação tem que ir para os avós, para a igreja da África. Então nós estamos comprometidos. Eu não estava entendendo exatamente como ia acabar o meu tempo aqui. Porque às vezes nós viemos para encontrar os irmãos. Eu tenho tentado explicar para eles a diferença entre família e parente. Que a gente fica meio assim, é sal da terra, New Life Church. Isso meio que torna a gente meio parente. Eu falei, nós não somos parentes, nós só temos irmãos e irmãs.
filhos do mesmo pai e uma só mesa. Eles estavam falando para mim, eles falaram para mim, estamos constrangidos, porque parece que nós estamos chegando sempre na casa dos filhos. Aí eu falei, é porque eles não são parentes. Porque parente precisa saber o que você veio fazer. O filho, quando vem para a casa do pai, não tem agenda. A gente só veio. Então, eu quero agradecer pela tudo que essa casa assim, tem sido como referência. Eu vou apresentá-los. Mas dizer que eu entendi. A gente sempre vem a um ponto, em algum lugar. O Paulo sempre fala que é o lugar. Porque as pessoas a gente vai encontrando, mas tem sempre um lugar que nós precisamos fazer um marco lá, um monumento, que não é para ficar parado. Eu não vim aqui para fazer um monumento no mall, porque o mall já é um monumento no sentido da referência. Nós viemos aqui para participar do movimento. Então, no nome de Jesus, estamos lá com a comunidade de 5 anos, que nasceu no meio da pandemia, vendo o Paulo fazer live. Não sei se ele descobriu a live na pandemia, mas nós entendemos que fazer live era uma coisa que podia ser importante. A nossa primeira live tinha 7 pessoas, a segunda live tinha 15 pessoas, e hoje é uma congregação lá que reúne o tempo inteiro. E a primeira coisa que essa comunidade fez lá, e eu quero dizer que é uma coisa de vocês, porque às vezes a gente não percebe isso, irmãos. A gente ficou, é mais um grupo de europeu que passou por aqui. Se nós não entender que a gente faz parte desse negócio, nós vamos continuar vindo aqui, nós vamos continuar indo, e vai ser sempre uma visita de parente, tentando saber alguma coisa de um parente que eu não conhecia. Mas se eu entender que eu estou visitando irmãos, eu vou entender que essa mesa está se estendendo. Sabe qual foi o nosso primeiro trabalho como congregação? Nós éramos 7 pessoas online. 7 irmãos bateram nessa porta no final de fevereiro. Anderson, nós estamos sabendo que você está buscando a direção na tua vida. Enquanto você não acha, você pode preparar uma mesa para a gente? Vamos comer juntos. 7 irmãos da Inglaterra, ingleses lá, todos ingleses. E aí, vamos marcar então semana que vem. Só que na semana que vem, nós não podíamos a encontrar. Porque o governo fechou as portas. Entrou o lockdown. Acabou tudo. Só que nós tínhamos um compromisso de fazer uma mesa. E aí, vendo que vocês estavam vivendo aqui, resolvemos fazer a mesma coisa. Uma mesa a partir de um telefone, só compartilhando o coração. E o primeiro trabalho da congregação com 7 irmãos, que eles nem sabiam que era uma congregação, por causa do lockdown, tinha muita gente. A Inglaterra é um lugar de muito velho. E os velhos ficaram muito frágeis. Sabe o que a congregação de uma semana resolveu fazer? Fazer compra para aqueles que não podiam sair de casa. Nós começamos a comprar pão e leite para aqueles velhinhos que não podiam sair de casa. Aí eles ligavam para a gente, mandavam uma mensagem. O pessoal mais novo ia para o supermercado, ficava 2 horas para comprar um pão, porque tinha que ter fila para entrar, distanciamento, mas com alegria de trazer pão e leite para alguém que não podia sair de casa. Foi assim que a comunidade nasceu lá. Mas isso, irmãos, não é uma revelação dos céus no sentido descobrimos uma roda. Num desses encontros, um dos irmãos falou assim, um irmão velhinho falou assim, Anderson, eu não quero que nós tenhamos a melhor igreja da cidade. Nós precisamos ser a melhor igreja para a cidade. Nós precisamos entregar tudo para a cidade. E a partir dessa relação que a gente vê aqui na Total e muitos outros projetos que a Sal da Terra tem, nós entendemos que nós não tínhamos ainda condição de ter uma Total, mas o nosso total era entregar pão e leite para quem não podia comer. Então, no nome de Jesus, só quero vir aqui não dizer o que nós estamos fazendo, mas testemunhar aquilo que a partir desse lugar tem sido virtude, para inspirar, para abençoar, para ser referência, para plantar a igreja sem, de maneira prática, estar na geografia, mas fazer parte da relação, do coração. A gente olha para cá e diz, dá para fazer. Qual é a minha Total? Foi a minha oração.
qual é a minha total? A minha total era entregar pão e leite. E a partir dessas coisas, muitas outras coisas nasceram, mas só por termos uma referência. Amém? Deixa eu apresentar esses irmãos aqui. Eu estava com alguns jovens para vir para... Eu entendia que tinha que trazer alguns jovens. Algumas coisas aconteceram e eu frustrei o coração. E Deus falou, tu não vai levar os jovens, tu vai levar os velhos. Que nós temos ainda que reconhecer alguma coisa, que é os netos com os avós. Eu entendi agora. E eu não falo isso para eles. Eu nem traduzi isso para eles, que eu falei, eu queria trazer os jovens e vieram os velhos. É porque Deus tinha algo profético para nós. Porque agora os meus jovens estão esperando pelos jovens daqui chegar, porque nós temos agora já um compromisso com os avós. Então tá pronto. Quando os avós entenderam, agora está na família. Quando o velho entende, é mais fácil do jovem entrar. Agora, quando o jovem entende, aí só puxando o velho, não tem jeito. Agora, quando faz parte do DNA da família, pronto. Agora é isso que nós somos. Quando o Douglas, a Rini, o Richard chegar lá, ele vai dizer, é isso que nós somos. Eu entendi que nós temos uma família no Brasil e que a nossa família no Brasil encontrou nossos irmãos na África. Agora não tem jeito. Nós vamos ter que ir. E aí eles vão ajudar, eles vão financiar, eles vão abençoar os jovens. Esse é o Richard. O Richard era um engenheiro elétrico, trabalhou muitos anos na comunicação, mas eu vou deixar ele falar um pouquinho. Richard, a little bit of your testimony about this time here. Okay, welcome everybody. It's so wonderful to be amongst you. This is the second time I visited Brazil. Esse é o meu segunda vez aqui no Brasil. I came to the Connections Conference 2 years ago in Florianópolis, if I can say it. Eu veio no Connection 2023 em Florianópolis para visitar a família. Se eu estou falando da maneira certa, é Florianópolis. Yes, I'm blown away by the warmth and love that we have received both times and how welcoming Brazilians are and the church in particular. Eu estou assim abençoado assim pela maneira que você tem nos recebido. As duas vezes que eu vim ao Brasil, a igreja me recebeu de uma maneira que eu nunca tinha visto. It is slightly confusing to understand what is going on. É meio difícil às vezes entender o que está acontecendo. One of the puzzling things for me is even before I came out, I kept hearing the word Mozambique. So this is a big worry for me now. Desde que eu cheguei aqui, eu estou ouvindo essa palavra Moçambique. Eu estou começando a ficar preocupado com isso. Yeah, much to think about. I met a lady at our church. She only visited once. She was from Mozambique. Tem uma pessoa que nos visitou somente uma vez na nossa comunidade lá. Sabe de onde é que ela era? De Moçambique. And being me, I like to collect friends in different countries. E sendo eu assim do jeito que eu sou, eu gosto de me conectar com pessoas de diferentes nacionalidades. So naturally, I have an invitation to join her when she next goes to Mozambique. Então eu recebi dela um convite de a próxima vez que ela fosse a Moçambique que eu poderia ir com ela. Anyway, what I'd like to bring to you is two of the guiding principles. Eu quero só compartilhar com vocês dois princípios aqui. That I have in my life. Que eu tenho na minha vida. A long time ago, a preacher talked about the Israelites crossing the Red Sea. Alguns anos atrás eu vi uma pregação sobre cruzarmos o Mar Vermelho. I'm not sure he was entirely correct. Eu não tenho tanta certeza que ele estava completamente correto. But his main thesis was that despite what the Israelites saw in front of them, mas a palavra dele, a tese dele é que independente do que os israelitas eles viram, unbeknown to many, if not all of them, God was already working hours, if not days, beforehand. Deus já estava trabalhando aquela cruzada, aquela travessia há muito tempo atrás. Já há muitos dias Deus já tinha determinado que aquele rio, aquele mar ia parar.
And of course, eventually they saw God's hand at work when he parted the sea. Mas quando eles chegaram naquele mar vermelho, eles viram o que Deus já estava fazendo. The point for me, which I try and remember every day, O ponto para mim que eu tento lembrar todos os dias is not that it is basically that whatever I'm facing, difficulty more, I can trust that God is on the case and he's already got matters in hand. não importa o que eu esteja enfrentando, Deus já resolveu, Ele já está com a solução na sua mão. Amen. Amém. And the other principle I hang on to, which E I'm sure you all outro know, princípio que eu carrego na minha vida, is Romans 8:28. Romanos 8:28. All things work together for good Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. for those who love the Lord. Então vamos para aqueles que amam o Senhor. And we have to hang on to that, Vamos segurar essa promessa. come what may. Amém. Amen. Thank Amém. you. Bless. O Richard, o Douglas e a Irene, eles são casados. Ela é enfermeira. Viram que são casados, viu? Já deu a perceber que são casados. Ela é enfermeira comunitária na cidade, na região. E ele é médico, pneumologista. Douglas, what have you seen here? What you have learned in this moment here? So, my life is very blessed. Eu tenho tido uma vida muito abençoada. I have this most amazing wife who's been sorting me out for over 42 years. Eu tenho essa mulher maravilhosa que tem me direcionado nos últimos 40 anos. And one of the things I've been noticing is Uma das that coisas que eu tenho percebido, from a distance, it sometimes looks like somebody else's life is very easy. pela distância, do outro lado, parece que a vida do outro é mais fácil que a minha. And when I look back on my life, E quando eu olho para a minha vida do passado, I see that there have been many challenges when I thought I would not be able to get through. eu olho e vejo muitos desafios que eu pensei que eu não conseguiria vencer. So what I'm struck with is how often God's hand made things possible. O que eu tenho segurado e entendido é que como a mão de Deus é aquilo que faz as coisas se tornarem possíveis. Perhaps the most joyful example of that, Talvez o exemplo mais feliz que eu tenho sobre isso, I'm sure there was a guardian angel who worked hard to get this amazing woman to marry me 42 years eu ago. tenho certeza que tinha um anjo lutando de maneira fervorosa para abrir um caminho para me casar com essa mulher aqui. I know what you mean. Because on the surface of it, I was definitely not her type. Porque, para ser muito verdadeiro aqui, eu não era o tipo que ela estava procurando. Continua sendo. You still being not the type that you still That's looking. right. And yet she's still here. Mas assim mesmo te continua firme aqui comigo. Yeah. And so when we're given these challenges, Só quando nós somos desafiados, there is also the resource. tem também o recurso lá. And it does take work on our part. It's not a handout. E é It's claro an que nós precisamos opportunity. trabalhar para isso. Não é que alguém vai me colocar na mão, mas é uma oportunidade que Deus vai me dar. And there's so many times I've been privileged to have a big challenge and also to find the support and strength very often from my wife and also in community, as Paulo Jr. said. É. It's not alone. Não tem sido poucas as oportunidades que Deus tem me dado para atravessar grandes desafios. Não só de maneira pessoal, mas também no meio da comunidade, como Paulo tem nos ensinado. So
really been very moved to see how many people here are walking the talk. Eu tenho sido abençoado por ver que nesses lugares, nesses dias, tem muita gente que tem vivido o que tem pregado. It's really been a privilege this week to share with you. Essa semana tem sido um privilégio compartilhar com vocês. I will, don't worry. As the woman here, we Como a única mulher do often grupo have the aqui, last word. eu tenho que ter a última palavra. So it's been really a wonderful trip. Tem sido uma viagem maravilhosa. And I have been so touched, moved and inspired Eu tenho sido tocada, movida e inspirada by the faith and the people in action. I will translate. Okay. With the hospitality has been overwhelming. Eu tenho sido inspirado pela fé e pela hospitalidade deste lugar. And as Douglas said, we are blown away with the hospitality, but the wonderful reception that we've had from you people, but also Paulo Jr., we've had privilege of listening to him. Tenho sido abençoado pela relação, mas também pelo privilégio de nos últimos dias ouvir o Paulo Júnior por algumas horas, alguns dias. And what he has been saying to us E o que ele tem nos ensinado has resonated with me, and it has made a difference. And you know, today you started off with loneliness, and we all experience that. Então, isso tem trazido uma significância para mim, tem ressoado dentro de mim. E hoje a Lana começou falando da solitude, da diferença da solitude e da solidão. And I'm a nurse by profession, Eu sou enfermeira, essa é a minha profissão. and my patient population experiences a lot of Os loneliness, meus pacientes, eles sofrem muito de solidão. and it's like the whole concept of community, family has really made a difference to how I perceive my work. Então, todo esse aspecto de como viver em comunidade tem mudado a minha percepção de como eu vejo a minha profissão para aqueles que estão sozinhos. And I just want to say thank you, big thank you. Então, eu só quero agradecer a vocês no nome de Jesus. Ó, todos são testemunha. E alguém tira uma foto aqui para nós, vem cá, Netão. África, Brasil, Reino Unido. Nós estamos celebrando hoje publicamente. Vamos ficar lá do lado do Anderson lá. Pega na mão. Isso aqui não está sendo celebrado aqui. Nós estamos celebrando a retomada. A retomada de algo que tem séculos. Viu? Séculos. Porque um dia, no descobrimento desse país, essa relação foi vergonha. Porque em nome de Deus, o Reino Unido, o Brasil e Portugal foram a vergonha da humanidade, porque esse país foi o país para onde mais foram trazidos escravos no planeta. Foram 400 anos de escravatura. Foram 50 milhões de escravos tirados da África para aproveitar 5 milhões. 45 milhões de homens, pais de famílias, foram jogados no mar para durante 400 anos aproveitar 5 milhões. Então nós temos uma conta, e muitas vezes
não bastasse todo sofrimento, humilhação, vergonha, orfandade. Os nossos irmãos africanos que chegaram aqui, oprimidos de uma fé corrompida, seja ela romana ou protestante, porque naquela época não dava para dizer quem escravizava mais, se apegaram ao que sobrou dos deuses deles, fizeram um sincretismo e, para piorar, ainda foram demonizados no seu desespero de clamar por Deus. Mas em nome de Jesus, nós queremos declarar que essas orações hoje estão sendo ouvidas. Sendo ouvidas. Está todo mundo representado aqui, para que a gente possa de fato significar redenção. Ninguém aqui está pagando dívida, mas nós estamos dizendo que o mal não prevaleceu, que nós resistimos ao mal. Sabe como? Pela prática do bem. A gente não tem que combater a crença, combater a divindade, fazer nada não. Nós não temos que ficar provando qual Deus que é bom, qual Deus que é errado. A Bíblia diz: você quer vencer o mal? Só tem um jeito, pela prática do bem. Vai lá e cumpre a sua responsabilidade, honra a vida dos irmãos. Amém? Ok. Don't worry. We said just good things about us, ok? Aleluia. Thank you. Wonderful. Wonderful. What a day. Ó. Amém. Eu quero só encerrar essa reflexão, concluir esse tempo aqui. Eu vou até trocar de microfone aqui. Eu quero concluir em 10 minutos tudo que a gente recebeu aqui, toda essa palavra entregue por Deus para nós aqui como família. Quando você vem para cá, não venha fazendo planos de como é que vai ser. Eu não faço. Eu venho aqui me submeter àquilo que Deus planejou. Eu me organizo. Não sou bagunçado. Eu venho tudo organizadinho. Igual eu estou organizadinho. Vai ter batismo de criança hoje na segunda reunião. Então eu venho para honrar a família, ficar bonitinho nas fotos, ficar tudo belezinho, igual toda mãe quer ver. Então a gente se organiza. Mas a gente não planeja. A gente se organiza para ser desorganizado pelos planos. É igual lá em casa. Lá em casa, a primeira coisa que a gente faz é arrumar a cama. Para ela estar organizada. Para saber quem é que vai desarrumar ela. Então a gente organiza a cama para o plano de Deus desorganizar ela. Amém, amado? É tudo organizado. A gente vai lá e organiza, compra banana, maçã, manga. E nós não sabemos qual é os passarinhos que Deus vai juntar para desorganizar aquilo. Glória a Deus, amado. Então a gente se organiza para os planos. Aí Deus vai lá e manda tudo que ele planejou, e às vezes a coisa acontece de um jeito, a gente nunca sabe quem vai comer as mangas, glória a Deus. Mas a gente se organiza para chegar os passarinhos, elas estão lá. Faz isso na sua vida. O povo está fazendo planos em vez de se organizar para os planos que Deus já fez. Amém? Não queira que Deus se organize para os planos que você fez, mas esteja organizado para o plano que Ele fez, para Ele bagunçar a sua organização no cumprimento do plano. Porque senão você vai acabar se desorganizando fora do plano. Aí vai ser uma confusão. Porque vai ficar desorganizado e não vai cumprir o propósito. Eu quero estar organizado. Tudo na nossa vida é organizado para cumprir o propósito. E aí eu quero só me desorganizar dentro do propósito, eu não quero me desorganizar fora do propósito. Eu quero gastar o combustível que eu pus no tanque do carro, chegando ao propósito, e não fugindo dele. Seu carro tem que estar organizado. Revisão, pneu, tanque cheio. Para quê? Para você fugir?
fazer o que você quer, parar na casa da prostituta. Não, esteja organizado, para que Deus mostre agora aonde você vai com o tanque cheio, com o carro arrumado. Glória a Deus, amado. Ele dá a direção. Você se organiza e Ele dá a direção. Amém? E não a gente dá a direção para Ele se organizar. Não espere que Deus se organize para a direção que você quer dar, mas esteja organizado para a direção que Ele vai dar. Por isso eu quero ler com você, bem brevemente, o que está lá em Filipenses. Porque é bem dentro dessa palavra. E lá em Filipenses diz assim, ó. Filipenses 2, a partir do verso 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Amado, em nome de Jesus, em nome de Cristo Jesus, os milagres que Jesus operou na sua vida, Ele operou naquilo que a gente não conseguia. O que você não conseguia, Ele fez. Ele perdoou os seus pecados. Ele rasgou sua dívida. Ele anulou a condenação. Mas agora não fica pedindo para Jesus fazer as coisas que Ele resolveu o que você não podia, para você fazer o que você pode. Quando os discípulos estavam dentro do barco, Jesus permitiu a tempestade para que os discípulos praticassem a autoridade de dar ordem para a tempestade. E não para você ficar acordando Ele de madrugada para Ele acalmar a tempestade para você. Jesus restaurou o poder que você tinha perdido. E Ele também restaurou a autoridade que você já não tinha. Para que agora você dê a orientação segundo o Espírito Santo de Deus. Então agora ter a mesma atitude de Cristo é uma coisa nossa. Ele inspirou. E às vezes eu estou querendo ser salvo por Jesus o tempo todo. Eu estou querendo que Jesus salve o meu casamento. Não vai salvar. Jesus não vai salvar seu casamento. Ele já salvou o seu marido, salvou você, salvou sua esposa. Esse casamento, independente de ser dois teimosos, independente de ser duas antas, estúpidas, junto, teimosa, nervosa, as partes desse casamento já estão salvas. Não tem desculpa. O seu casamento só tem jeito de ele dar errado. Teimosia, rebeldia. Que ainda que você tenha casado com a pessoa mais errada do mundo, tudo que era contra ele já foi o quê? Perdoado, rasgado, anulado. Então agora só tem jeito da coisa dar ruim na nossa vida. Sabe o que é? Rebeldia. Porque tudo que era feito para nossa salvação já foi feito. Amém? Então não é uma questão de que ele já salvou. Cristo já salvou, perdoando o pecado, anulando a condenação, pagando as dívidas. Glória a Deus, amado. Então agora, uma vez que eu fui lavado, transformado, eu vou ter a mesma atitude. Diga comigo, a mesma atitude. A mesma atitude. Então agora é uma questão de quê? A atitude. O que está faltando na nossa vida? Milagre? Não, o que está faltando na nossa vida? A atitude, postura, fé, compromisso e não mais milagre. Todo milagre que eu precisava já foi feito, agora está faltando o quê? Glória a Deus. Tem a mesma atitude, quer dizer isso. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, era algo a que deveria apegar-se. Então, qual é a primeira parte da atitude? Não se apegue ao fato daquilo que só o capeta, o diabo, de quem te prometeu ser igual a Deus, foi o diabo. Quem prometeu você que a sua vida só teria solução se você tivesse os poderes de Deus, foi o diabo. Porque a promessa do seu pai é: você será semelhante a nós, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a promessa de Deus foi fazer você ser semelhante ao Pai, o Filho e ao Espírito Santo.
Isso quer dizer o seguinte: a promessa de Deus é que você vai ser uma revelação de amor, graça e comunhão, e não de poder. Não é o poder que vai resolver a sua vida. Não é você sentir Deus que vai resolver a sua vida. É você amar tudo que você pode amar. É você ser paciente o tanto que você puder ser. E é você buscar a comunhão e a relação mais do que qualquer outra coisa na sua vida. E não o direito. E ele diz, essa é a atitude. Ele podia, o único que podia pegar, ser Deus, por quê? Porque para ele não era uma promessa, era um fato, ele já era Deus. O diabo prometeu alguma coisa que não podia acontecer, então o diabo prometeu para você uma expectativa que não podia ser satisfeita. O diabo prometeu para mim uma coisa que nunca ia ser satisfeita. Ele diz, Paulo Júnior, o dia que você fizer isso aí, você vai ser igual a Deus. Mentira! Deus nunca prometeu isso para ninguém. É isso que magoou o diabo. Sabe o que magoou o diabo? É ele achar que porque ele era bom no que ele fazia, ele podia ser igual a Deus. Ele está transferindo para você a frustração dele. O diabo está tentando transferir para você a frustração dele, fazendo você pensar que quanto mais poder e mais capacidade, mais o seu problema vai estar resolvido. Essa é a frustração do diabo, é o que transformou Lúcifer em demônio. O símbolo da perfeição celestial virou demônio, porque foi frustrado na expectativa de poder. E agora Paulo está dizendo, tem a mesma atitude de quem? De Cristo. Ele sim, sendo Deus, se esvaziou. O diabo que não era Deus quis ser cheio. O diabo quis ser cheio da divindade. E aquele que era Deus se esvaziou. Então você sabe qual vai ser o segredo da sua vida? Se esvazie da sua expectativa de ser Deus na sua casa. Esvazie da expectativa que você vai ter a casa que você merece. Você vai ter o marido que você precisa. Você vai ter os filhos que você sonhou. Fica livre disso. Porque toda vez que você transfere essa expectativa para sua família, você se torna o Deus deles. Você deixa de ser semelhante a eles na sua luta. E você passa a ser o Deus deles nas suas expectativas. E agora eles têm que converter para agradar a Deus. Ele tem que se comportar bem para agradar a Deus. Seu marido tem que ser bom de pagar a conta para agradar a divindade dele. Sua mulher tem que ser aquela coisa calminha e docinha para agradar a divindade dela. E seus filhos têm que ser obedientes, ir para a escola, tirar boa nota para agradar a divindade. Não tem quem dá conta de uma divindade ruim dessa. Para de querer ser o Deus da sua casa. Para de querer ser o Deus dos seus pais. Para de querer ser o Deus dos seus filhos. Para de querer ser o Deus dos seus amigos. Libera esse povo tudo. Libera esse povo de uma divindade ruim, corrompida, que promete o que não entrega. Nós estamos pedindo um culto dos nossos devotos e depois não entregamos para eles a divindade que nós prometemos. Você pede um marido atencioso, depois não entrega uma mulher calma. Você pede uma mulher calma, depois não entrega um marido atencioso. Você pede filhos obedientes, depois você não entrega pais sensíveis. Tudo mentira. Tudo falso Deus. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não, amados? Fica livre disso. E ele não se apegou, mas ele fez o quê? Esvaziou-se, vindo a ser servo, e se tornando o quê? Semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Você quer ver a sua casa transformada? Para de ser a divindade da sua casa, e passa a ser a semelhança dos seus irmãos. Vai ser a semelhança dos seus irmãos. Vai ver o problema da sua esposa na dor dela. Vai ver a dificuldade do seu marido na dor dele. Vai ver o problema dos seus filhos na dor deles. Se faça semelhante a eles. É o que tem ajudado a nossa casa. Na dor dos nossos filhos, a gente não foi o divino. A gente procurou ser o semelhante. Sofrer a dor, a humilhação, a inquietação. Sabe, amados?
Quando Jesus apresenta o problema da fome, da roupa, da doença, ele não está reclamando a falta de roupa. Sabe o que Jesus falou? Vocês não foram me visitar. Sabe qual é a única coisa que o próprio Filho de Deus tem falta? Se a gente pode chamar de falta? De comunhão. Por isso que quando ele chega na mesa, ele não está com fome de pão. Ele diz assim: tenho desejado ardentemente, junto com vocês, comer esse pão. Jesus nunca teve fome de pão. Jesus nunca precisou de roupa. Ele foi crucificado nu. Jesus foi crucificado pelado. E hoje parece que a gente precisa mais de roupa do que de relacionamento. A gente precisa mais de comida do que de amizades. A gente precisa mais de dinheiro do que de presença. Parece que o dinheiro vale mais do que a presença. Parece que a roupa vale mais do que a amizade. Parece que o sucesso vale mais do que a companhia. Porque por isso nós estamos nos tornando o divino das pessoas. No fundo a gente quer ter a roupa, o dinheiro, o poder, para ser o quê? Venerado. Para dizer que a gente deu certo e agora todo mundo está devendo obrigação para a gente. Que conversa. Tem a mesma atitude que houve também em Cristo Jesus. Se esvazie. E em vez de querer ser reconhecido como divino, seja conhecido como humano. Vou repetir. Em vez de querer ser reconhecido como divino da sua casa, seja conhecido como humano. Como alguém com quem as pessoas podem falar da dor delas, da dificuldade delas, porque elas vão encontrar alguém que se parece com elas. Glória a Deus, amados. Que seja essa a nossa atitude. E se essa for a nossa atitude, quem vai glorificar você? O Pai. O Pai vai derramar a mesma autoridade que derramou em Jesus. Pelado, humilhado. Mas aí ele pôde libertar todos os seus amigos. Amém? Glória a Deus. Recebe essa palavra. Hoje é um dia de ressurreição. Começa a sua semana como quem acabou de ressuscitar. Glória a Deus. Ressuscitar porque morreu o divino. Ressuscitou o humano. Você quer falar? Não, fala alto. Eu estou esperando o QR Code para a gente poder cooperar aí com a Isso. criança. Quem está falando isso é a humana. Ou é a humana ou é a mana. Amém? Então em casa que a gente tenha humano ou a mana. Glória a Deus, amado. Mas acabou o divino. Aleluia. Acabou a divindade. Você vai chegar em casa hoje, tudo aquilo que representa o seu divino. Joga fora. Taca fogo. Incinera. Tudo aquilo que você está querendo que seja reconhecido. Os nomes que você deu para você mesmo. As coisas que você está reclamando e reivindicando. Glória a Deus. Amém? Nós vamos colocar aqui o QR Code do mano e da mana, tá bom? Glória a Deus. Amém. Ó, que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo, a relação da família, seja com todos. Amém? Você vai sair daqui liberto da sua própria imagem do divino, para que você possa finalmente encarnar e ser conhecido na figura humana que você representa. Glória a Deus. Que você seja representado pelo seu humano e não porque você é o crente da família. Outro dia eu estava conversando com o irmão. Pensa uma vida atrapalhada. Eu vou contar isso aqui e às vezes ele vai até ouvir lá porque está gravado. Você corta aí daqui para frente, você não salva não.